vamos lá. Então, essa lâmina aqui, ó, é a lâmina 20, tá? Que é um corte de coração. Se você pegar essa lâmina e depois dar uma olhadinha nela, você vai reparar que você consegue visualizar certinho o corte na lâmina. Você consegue identificar onde é a base, onde é o ápice do coração. Na hora que a gente começa a analisar a parte microscópica, ó, a primeira coisa que você vai fazer, você vai percorrer um pouquinho a lâmina, você vai percorrendo, para você observar o seguinte: você tem essa parte que corresponde à porção externa, ao corte, e depois você começa a entrar no órgão. Então eu começo a observar o seguinte: vou percorrer a lâmina, vou reparar no primeiro momento que existe uma diferença de coloração nessa primeira porção mais clara. Logo na sequência, eu entro numa região mais escorada e assim eu continuo percorrendo a lâmina. Venho, vou descendo, estou entrando na parte mais interna do órgão, e eu chego nessa outra região aqui. Essa região que eu estou posicionando, que eu estou deixando no centro do campo para vocês, você repara que é uma cavidade, um espaço branco. Esse espaço branco representa para nós o interior de uma câmara cardíaca. Tá? Eu estou lá dentro do coração. Se eu estou lá dentro da câmara cardíaca, o que eu espero encontrar no interior dessa câmara? A presença do sangue. Tá? Por isso que no nosso córtex você vai identificar essas porções mais avermelhadas. Isso aqui é o sangue que está no interior da câmara cardíaca, tanto aqui desse lado quanto desse outro lado. Se você continua descendo nessa lâmina, você vai reparar que você vai visualizar uma outra região mais corada, e eu continuo percorrendo. Saio dessa região mais corada, venho para essa outra área aqui, e continuo chegando agora numa região um pouco mais clara, essa porção aqui, depois a porção externa novamente. Então, ao longo de todo o corte, você vai identificando essas regiões. Isso permite eu fazer o que, galera? Eu conseguir organizar esse órgão que está presente no campo em camadas. A melhor região para você começar a organizar ele em camadas, é justamente aquela parte superior. Então, eu vou voltar nela, subo novamente, vou chegar lá na parte superior do meu corte e vou começar a partir de agora a organizar as camadas do coração. A primeira camada mais externa é essa camada mais clara, que eu denomino como? Como chama a camada mais externa do coração? Epicárdio. E o epicárdio, na hora que você viu na anatomia, ele é envolto, na realidade o órgão todo é envolto por um saco, que é chamado de saco pericárdio. Tem as lâminas, uma lâmina parietal, uma lâmina visceral, e aqui histologicamente, eu consigo observar uma delimitação, que é essa linha mais corada. Vou colocar um aumento maior para você reparar nessa linha. Nesse aumento um pouquinho maior, olha como se destaca essa linha para nós. Essa linha é o ponto que separa a última camada do órgão do meio externo, chamado de mesotélio, tá? Então aqui eu tenho um mesotélio, E todo mesotélio, você tem que lembrar que é um epitélio simples, pavimentoso, tá? Então identifiquei essa linha que corresponde ao mesotélio, separei o meio externo da primeira camada do coração. Já vai reparando nesse aumento, essa primeira camada que nós identificamos como sendo o epicárdio, ela está mais esbranquiçada. Por quê? Qual tipo de tecido constitui o epicárdio? Tecido conjuntivo. Se eu tenho tecido conjuntivo, eu preciso lembrar quais são os constituintes desse tecido. E sempre que a gente fala do conjuntivo, você tem que lembrar que tem a presença disso aqui, Isso aqui corresponde ao quê? Vaso sanguíneo. Então tem vaso sanguíneo dentro do conjuntivo. Além de vaso sanguíneo, o que é isso aqui? A parte nervosa, tem inervação. Então isso é nervo que eu encontro lá no interior do conjuntivo. Existe também a presença de vasos linfáticos, não é isso? E aqui nessa lâmina, o que se destaca para nós, é
esse monte de bolinha que eu estou observando com um aspecto mais claro. Isso aqui é célula de gordura, esses são os adipócitos. Olha a quantidade de células de gordura que eu encontro constituindo essa camada. Aí você correlaciona com a parte anatômica. Quando você começou a estudar o órgão na anatomia, você pega o coração, você repara que por fora ele tem um aspecto, tem um monte de parte mais amarelada, que corresponde justamente ao fundo de gordura. Tá? Então esses são os adipócitos. Já para você observar, ó, na próxima aula a gente vai destacar para vocês isso aqui. Ó. Nós vamos comparar esse vaso com esse vaso aqui. Você vai saber distinguir que tipo de vaso que é esse que a gente está vendo. Aqui do lado tem outro vaso. Ó. Compara esse vaso com esse vaso, com esse outro vaso. Ó. Então eu tenho vários vasos constituindo ou chegando nesse tecido conjuntivo que constitui o epicárdio. Identificamos essa primeira camada? Tranquilo, né? Essa porção mais clara. Saio dessa camada, ó, e entro nessa segunda camada que eu tenho. Olha de onde começa essa camada e até onde ela vai. Está começando nessa região, eu estou percorrendo com a seta, ó, toda a camada, continuo percorrendo, ó, e eu vou chegar até essa parte mais inferior, até essa região aqui. Olha a espessura dessa camada, camada média do coração, chamada de miocárdio. Olha a espessura do miocárdio. Importante eu lembrar da espessura dele, porque é o que me permite diferenciar principalmente os ventrículos, né? Quando eu comparo o ventrículo direito com o ventrículo esquerdo. Qual que é mais espesso? Porque o espesso tem que fazer o quê? Bombear o sangue para o corpo todo. Diferente do direito, que precisa bombear o sangue para os pulmões. Tá? Identifiquei o miocárdio, preciso lembrar qual tecido que constitui o miocárdio. Tecido constitui o miocárdio. Músculo estriado cardíaco. Daqui a pouco, na outra lâmina, a gente vai observar as características de um músculo estriado cardíaco. Então, identifiquei o miocárdio. Venho para essa outra região mais inferior, ó. Vou percorrer um pouquinho mais a lâmina. Já consegui observar que aqui nessa região eu tenho uma cavidade que eu sei que corresponde à câmara cardíaca. E aí eu tenho que lembrar que, revestindo internamente essa cavidade, ó, surge aqui a primeira camada, a camada mais interna do coração, que é chamada como? Endocárdio. Aumento, ó, nessa região, vou aproximando um pouquinho mais para observar o seguinte, ó. Quando eu coloco um aumento maior, se eu deixo posicionado aqui nessa região, ó, eu estou identificando primeiro a camada. A camada eu já conheço, é o endocárdio. Agora, qual é o principal constituinte ali do endocárdio? Um tecido que? Epitelial, né? Epitélio de que tipo? Epitélio simples pavimentoso, que eu posso denominar de endotélio, tá? Então aqui eu tenho um epitélio simples pavimentoso. Se você pegar a literatura, ele vai falar assim, que além do epitélio, eu tenho uma outra camadinha chamada de camada subendotelial, tá? Mais difícil de eu visualizar aqui no nosso corpo. Então, o que se destaca para nós? O epitélio, no caso, o endotélio. Aí tem um outro detalhe que dá para a gente observar já nesse aumento. Ó. Assim que eu visualizo a camada do endocárdio, se eu posicionar agora o mouse um pouquinho para baixo, ó, nessa região, você vai reparar que algumas células começam a se destacar. Ó. Repara essa célula aqui, ó, um aspecto mais esférico, um subclado mais clarinho e um núcleo lá no centro. Vamos aumentar para você visualizar melhor. Ó. Jogo um aumento maior. Olha a morfologia dessa célula que apareceu para nós. Ó.
consigo identificar que essas células estão posicionadas logo abaixo do endocárdio. Que camada que é essa que eu estou visualizando, galera? Camada denominada de subendocárdica. Identifico a camada subendocárdica. Essas células que eu estou identificando são chamadas de células de Purkinje ou fibras de Purkinje, tá? Por que a fibra de Purkinje é importante para nós? Primeiro, porque ela constitui ou ela faz parte de um sistema importantíssimo do órgão, que é o sistema de condução, né? Sistema de condução esse, se você lembrar, começa lá com o nosso material, vai para o átrio ventricular, entra através dos feixes de His e ramifica para o ventrículo direito e esquerdo, tá? Então são células que têm aquela capacidade, né, de ir disparando e gerando potencial de ação. Legal, identifiquei aqui essas células e um outro detalhe importante: a partir do momento que eu identifico essas células, eu já posso até fazer a relação de qual câmara cardíaca eu estou conseguindo observar. Se eu volto num aumento menor, ó, vou colocar no menor aumento, identifiquei a câmara cardíaca, identifiquei as camadas, identifiquei a presença de células ou fibras de Purkinje. Eu sei que provavelmente a câmara cardíaca que eu estou observando é um ventrículo, tá? Então, provavelmente essa região que a gente está observando aí corresponde a um ventrículo, justamente por essa organização. Tudo bem, pessoal? Essas estruturas, precisa voltar em alguma estrutura dessa lâmina? Fabião, quer comentar? Beleza? Então, ó, agora o que nós vamos fazer? Eu vou sair desse corte, ó, e vou para uma outra lâmina para destacar somente esse tipo de tecido muscular que está presente no constituindo o miocárdio. Vou para a lâmina 56 agora, tá? Nessa outra lâmina que corresponde à lâmina 56, eu tenho dois cortes aqui, ó. Eu tenho um primeiro corte de um vaso sanguíneo, no caso é um fragmento de um grande vaso, que é a artéria aorta, ó, que está aqui na lâmina. Você percebe que a coloração dela está um pouquinho diferente do atual, porque foi feita uma técnica para ela, para diferenciar um constituinte dela que a gente vai estudar amanhã. Depois, eu visualizo, ó, o corte do fragmento de miocárdio. Aqui você vai reparar o seguinte: nesse aumento, você já consegue perceber que tem dois padrões de corte. Um padrão de corte é um plano transversal, ó, que é esse aqui, você vai fugir dele nesse momento. Você vai vir nesse outro aqui, ó, que é um corte longitudinal. Esse é o que interessa para nós, para a gente conseguir estudar as características de um músculo estriado cardíaco. Coloco um aumento maior, ó, vou jogando um maior aumento, conforme eu vou jogando um maior aumento, ó, agora ficou legal para diferenciar os constituintes. O que você vai perceber aqui, ó? Primeira coisa a lembrar: quando eu falo de tecido muscular, a célula muscular, ó, ela é tão longa que eu posso denominar essa célula de fibra muscular. Primeiro ponto. Na hora que eu olho para essa fibra, ó, posso pegar essa aqui como referência, posso pegar essa aqui como referência. Se eu acompanhar, ó, o trajeto da setinha, você vai perceber que de repente ela encontra um núcleo de uma célula. Lembra a característica do tecido muscular estriado cardíaco? Presença de um ou dois núcleos posicionados no centro da fibra muscular, tá? Então, presença de um a dois núcleos, legal, localizados bem no centro. Outro detalhe dessa fibra, ó, se a gente pegar aqui como referência, você vai perceber que chega num determinado ponto, o que acontece com essa fibra? Ó, ela ramifica no lado, ramifica no outro. Se eu percorrer no outro campo, ó, eu consigo visualizar outras ramificações. Olha nesse caso aqui, ó, vem, chega num determinado ponto,
ramifica para cá e ramifica para cá. O que isso representa? Como chama essa ramificação? Anastomose. Outra característica do músculo estriado cardíaco. Se eu fechar aqui o diafragma, você vai conseguir observar que a nossa fibra muscular, na hora que eu jogo num aumento um pouquinho maior, vou dar um zoom aqui para vocês, você vai reparar que ela tem um monte de risquinho, ó. Ela não é uma fibra lisa. Olha aqui em cima, ó. Todos esses risquinhos correspondem a uma outra característica dessa célula muscular, que é a presença de estriações. Então eu tenho também a presença de estriações. Para fechar as características desse tipo de músculo, o que eu tenho que lembrar? Quando eu volto no aumento, ó, eu começo a percorrer a lâmina e eu reparo que em alguns pontos, ó, parece que a nossa célula tem uns riscos, ó, como se tivesse rasgado o tecido. Essas porções mais furadas aqui, ó, correspondem ao que, galera? Os discos intercalares. Outra característica importante presente na minha célula do músculo estriado cardíaco. O que tem no interior do disco intercalar? A presença das junções comunicantes, facilitando a troca de íons, né? E a presença do quê? Das zônalas de adesão, dos desmossomos. Preciso deixar essas células muito unidas, né? Senão, imagina na hora que o coração contraísse. Essas células poderiam se soltar. Tranquilo? Outro detalhezinho que eu observo nessa lâmina, ó, é o seguinte: quando eu reparo que eu identifico a fibra, entre essas fibras, você consegue perceber que tem um espaço branco, ó, em algumas regiões um espacinho menor e outras um espacinho maior. Nesse espaço aqui, eu preencho ele com tecido conjuntivo, e esse conjuntivo acaba envolvendo a fibra. Assim que envolve a fibra, o conjuntivo que envolve a fibra muscular é chamado de endomínio. Então, a presença do endomínio. Difícil?